A natureza da realidade pessoal. Um livro de Sete. Capítulo 2. A realidade e as crenças pessoais. Parte A. Seção 614. 13 de setembro de 1972. 21 horas e 36 minutos, quarta-feira. Jane sentia-se feliz agora, pois o livro de Sete estava indo bem depois de tantos atrasos. Sua energia tem estado alta estes dias. Depois da longa sessão de segunda-feira à noite, ela voltara com uma ainda mais longa na aula de ESP na noite de terça-feira e também acrescida de Sumari. Agora tínhamos uma sessão marcada para esta noite. Ela, porém, não estava cansada, disse. Sua única queixa era a respeito da umidade, pois ela é muito sensível ao tempo. Hoje foi um dia quente e choveu depois do jantar. Demos uma volta no quarteirão um pouco antes do horário da sessão. Boa noite. Boa noite, Sete. Vamos recomeçar o ditado. Capítulo 2. A realidade e as crenças pessoais. Você forma a estrutura de sua experiência por meio de suas próprias crenças e expectativas. Essas ideias pessoais sobre si mesmo e a natureza da realidade afetarão seus pensamentos e emoções. Você toma suas crenças sobre a realidade como verdadeiras e, em geral, não as questiona. Elas parecem autoexplicativas e parecem em sua mente como declarações de fato, demasiadamente óbvias para serem examinadas. Com muita frequência, elas são aceitas, portanto, sem perguntas. Não são reconhecidas como crenças sobre a realidade, mas pelo contrário, são consideradas como características da própria realidade. Pausa. Em geral, essas ideias parecem irrefutáveis, fazendo tanto parte de você que não lhe ocorre especular sobre sua legitimidade. Elas se tornam suposições invisíveis, mas não obstante, colorem e formam sua experiência pessoal. Algumas pessoas, por exemplo, não questionam suas crenças religiosas, mas aceitam-na como fato. Outras acham comparativamente fácil reconhecer tais suposições interiores quando elas aparecem em um contexto religioso, mas têm pouco discernimento no que se refere a outros tipos de crenças. 21 horas e 45 minutos. É muito mais simples reconhecer suas próprias crenças em relação à religião, política ou assuntos semelhantes do que identificar suas mais profundas crenças sobre si mesmo, sobre quem e o que você é, particularmente em relação à sua própria vida. Muitas pessoas são completamente cegas para suas próprias crenças a respeito de si mesmas e da natureza da realidade. Você recebe excelentes pistas de seus próprios pensamentos conscientes. Muitas vezes, se recusa a aceitar certos pensamentos que lhe vêm à mente, porque eles conflitam com outras ideias geralmente aceitas. Sua mente consciente está sempre tentando apresentar-lhe um quadro claro, mas você muitas vezes permite que as ideias preconcebidas bloqueiem essa inteligência. Tornou-se moda culpar o subconsciente por problemas e dificuldades de personalidade, sendo que a ideia é que eventos anteriores carregados e misteriosos alojaram-se ali. Neste país, várias gerações cresceram acreditando que as porções subconscientes da personalidade não eram confiáveis, tinham muita energia negativa, continham apenas episódios desagradáveis que seria melhor esquecer. 21 horas e 54 minutos. Eles cresceram acreditando que a mente consciente era relativamente impotente, que a experiência adulta era estabelecida nos dias da infância. Tais conceitos criaram divisões artificiais. As pessoas aprenderam que não deveriam ter consciência de material subconsciente. As portas do eu interior foram firmemente fechadas. Somente uma psicanálise longa podia ou devia abri-las. O indivíduo normal sentia que era melhor deixar essa área de lado, e assim, ao fechar essas porções do eu,
Também estabelecia barreiras contra a alegria do eu interior espontâneo. As pessoas sentiam-se dissociadas do centro de sua própria realidade. O conceito do pecado original era muito pobre, limitado e distorcido, mas pelo menos era acompanhado de procedimentos muito simples. Através do batismo, você podia ser salvo, ou por meio de algumas palavras, sacramentos ou rituais, alcançava a redenção. Ver o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao 11, por exemplo. A ideia do subconsciente imaculado, porém, não deixou ao homem uma saída assim fácil. Os poucos rituais possíveis exigiam anos de análise, que apenas os muito ricos tinham o privilégio de vivenciar. Mais ou menos ao mesmo tempo em que a ideia do subconsciente suspeito se generalizou, a ideia da alma foi relegada ao esquecimento. Milhões de pessoas, portanto, acreditaram em uma realidade na qual se encontravam privados da ideia de uma alma, sendo oprimidos pelo conceito de um subconsciente nada confiável, talvez definitivamente maligno. Essas pessoas viam-se como um ego solitário e vulnerável, vagando perigosamente e sem proteção nas ondas tumultuosas de processos involuntários. Pausa. Às 22h05. Certamente, essas sessões não são espirituais em termos comuns. Ainda em transe, Jane acendeu um cigarro. Sua cerveja havia acabado, mas como eu ainda tinha um pouco, ela bebeu do meu copo. Jane aprendeu sozinha há algum tempo atrás que uma quantidade muito moderada de álcool é boa para as sessões, também o fumo. Depois, ela foi informada de que ambas as substâncias enfraquecem o sistema nervoso central. Achamos que Jane combina a espontaneidade resultante com suas habilidades psíquicas naturais nestas sessões. Ela não começa a tomar qualquer bebida até que as sessões tenham sido iniciadas. Mais ou menos ao mesmo tempo, muitas pessoas inteligentes estavam compreendendo que as ideias das religiões organizadas sobre Deus, céu e inferno eram distorcidas e injustas, tendo o sabor de histórias de contos de fadas infantis. Essas pessoas não tinham onde buscar ajuda. Nessas circunstâncias, olhar para dentro teria parecido uma tolice, pois elas haviam aprendido que, para início de conversa, este dentro continha a fonte de seus problemas. Os que não podiam pagar uma terapia tentavam com mais vigor inibir quaisquer mensagens do eu interior, por medo de serem tragados pelas selvagens emoções infantis. Agora, antes de qualquer coisa, não há limites ou divisões para o eu, embora, para propósitos de discussão, uma palavra como ego possa ser usada aqui, já que você compreende o que ela significa. Você pode verdadeiramente confiar nas porções aparentemente inconscientes de si mesmo. Como veremos mais tarde, pode tornar-se cada vez mais conscientemente perceptivo, trazendo para a sua consciência porções cada vez maiores de si mesmo. 22h12. Você respira, cresce e realiza inúmeras atividades delicadas e precisas constantemente, sem ter a consciência de como executar essas ações. Vive sem saber conscientemente como mantém este milagre da percepção física no mundo da carne e do tempo. As porções aparentemente inconscientes da pessoa atraem átomos e moléculas do ar para formar sua imagem. Seus lábios movem-se, a língua pronuncia seu nome. O nome pertence aos átomos e moléculas dentro de seus lábios ou língua? Pausa. Os átomos e as moléculas movem-se constantemente, formando-se em células, tecidos e órgãos. Como pode o nome proferido pela língua pertencer a eles? Eles não leem nem escrevem, contudo falam sílabas complicadas que comunicam a outros seres.
como você mesmo, desde um simples sentimento às mais complicadas informações. Como fazem isso? Os átomos e moléculas da língua não conhecem a síntese da língua que falam. Quando você começa uma sentença, em geral, não tem a menor ideia consciente de como irá terminá-la. Contudo, tem fé de que as palavras farão sentido e de que o que deseja dizer fluirá sem esforço. Tudo isso acontece porque as porções interiores de seu ser atuam espontaneamente, alegremente e livremente. Tudo isso ocorre porque seu eu interior acredita em você, geralmente mesmo quando você não acredita nele. As porções inconscientes de seu ser atuam incrivelmente bem, em geral a despeito da grande incompreensão de sua parte sobre a natureza delas e de suas funções, e diante de fortes interferências que você faz por causa de suas crenças. Cada pessoa experiencia uma realidade única, diferente da de qualquer outro indivíduo. Essa realidade brota da paisagem interior dos pensamentos, sentimentos e expectativas e crenças. Se você acredita que o eu interior trabalha contra você e não por você, atrapalha seu funcionamento, ou melhor, força-o a comportar-se de uma certa forma por causa de suas crenças. É função da mente consciente fazer julgamentos claros sobre sua posição na realidade física. Muitas vezes, falsas crenças impedem-na de fazê-los, pois as ideias egoisticamente mantidas impedem uma visão clara. Eu sugiro uma pausa. 22 horas e 31 minutos. O transe de Jane havia sido profundo. Ela se sentia melhor agora, disse, porque o tempo perdera um pouco de sua qualidade opressiva. Eu comentei que, na minha opinião, o material desta noite representava ela e Seth em seu melhor momento, e que também o material tinha uma simplicidade enganadora. Jane ficou contente, dizendo que agora se sentia bem, livre a respeito da produção do livro. Você está pronto? Sim. Eu estava terminando minhas anotações quando Jane tirou o óculos e recomeçou a falar por Seth às 22 horas e 53 minutos. Suas crenças podem ser como cercas que o rodeiam. Você precisa primeiro reconhecer a existência de tais barreiras. Você precisa vê-las. Caso contrário, nem irá perceber que não está livre, simplesmente porque não enxergará para além das cercas. De maneira muito positiva, elas representarão as barreiras de sua experiência. Há uma crença, porém, que destrói as barreiras artificiais da percepção, uma crença expansiva que automaticamente trespassa ideias falsas e inibidoras. Agora, separadamente, o eu não é limitado. Essa afirmação é uma declaração de fato que existe independentemente de sua crença ou descrença nela. Depois desse conceito vem outro. O eu não conhece nem fronteiras, nem separações. As que você experimenta são resultados de falsas crenças. Depois vem a ideia que eu já mencionei. Você cria sua própria realidade. A fim de compreender a si mesmo e compreender o que você é, pode aprender a experienciar-se diretamente separado de suas crenças sobre si mesmo. Peço que cada leitor se sente em silêncio, feche os olhos, tente perceber dentro de si as profundas tonalidades sensíveis que mencionei anteriormente. Seção 613, capítulo 1. Isso não é difícil de fazer. O conhecimento que você tem de sua existência irá ajudá-lo a reconhecer seus profundos ritmos interiores. Cada pessoa perceberá esses tons à sua própria maneira. Portanto, não se preocupe com o que vocês devem sentir. Simplesmente diga a si próprio que elas existem, que são compostos das grandes energias de seu ser feito carne. Depois, abandone-se à experiência.
Se estiver familiarizado com termos como meditação, tente esquecer o termo durante este processo. Não use qualquer nome. Livre-se de conceitos. Experiencie seu próprio ser e o movimento de sua própria vitalidade. Não questione. Isso está certo? Estou fazendo da maneira correta? Estou sentindo o que devo sentir? Este é o primeiro exercício do livro. Você não deve usar o critério de outras pessoas. Não existem padrões, apenas seus próprios sentimentos. Não há recomendação de limite de tempo. A experiência deve ser agradável. Aceite o que acontecer como unicamente seu. O exercício irá colocá-lo em contato com você mesmo, irá fazê-lo retornar para si mesmo. Sempre que estiver nervoso ou aborrecido, pare um instante para perceber esta tonalidade sensível dentro de você e descobrirá que entrou em seu próprio ser e está seguro. Quando tiver feito este exercício várias vezes, sinta esses ritmos profundos saindo de você em todas as direções, como na verdade acontece. Eles irradiam-se eletromagneticamente de seu ser físico e de maneiras que eu espero explicar mais tarde. Formam um ambiente que você conhece ao mesmo tempo em que formam sua imagem física. 23 horas e 14 minutos. Eu lhe disse que o eu não é limitado, contudo, certamente você acha que seu eu acaba onde sua pele se encontra com o espaço, que você está dentro de sua pele, ponto final. Seu ambiente, entretanto, é uma extensão de seu eu e o corpo de sua experiência unido à forma física. O eu interior forma os objetos que você conhece, tão certo e automaticamente como forma seu dedo ou seu olho. Seu ambiente é o quadro físico de seus pensamentos, emoções e crenças tornados visíveis. Uma vez que seus pensamentos, emoções e crenças movem-se através do espaço e do tempo, você afeta condições físicas separadas de você. Considere especular a estrutura de seu corpo, simplesmente do ponto de vista físico. Você o percebe como sólido, como percebe toda a matéria física. Contudo, quanto mais a matéria é explorada, mais óbvio se torna que dentro dela a energia toma formas específicas. A forma de órgãos, células, moléculas, átomos, elétrons. Cada uma menos física que a anterior, cada uma combinando-se em uma misteriosa unidade, Gestalt, para formar este corpo. 23 horas e 25 minutos. Os átomos dentro de seu corpo giram. Há comoção e atividades constantes. A carne que parecia tão sólida acaba sendo composta de partículas que se movem rapidamente, em geral orbitando-se mutuamente, com grandes trocas de energia ocorrendo continuamente. A substância, o espaço fora de seu corpo, é composto dos mesmos elementos, mas em proporções diferentes. Há um intercâmbio físico constante entre a estrutura que você chama de seu corpo e o espaço fora dele. Interações químicas, trocas básicas sem as quais a vida como você a conhece não seria possível. Segurar a respiração é morrer. A respiração, que representa a mais íntima, mais necessária de suas sensações físicas, precisa fluir daquilo que você é, passando para um mundo que parece não ser você. Fisicamente, porções de você deixam seu corpo constantemente e misturam-se aos elementos. Você sabe o que acontece quando a adrenalina é liberada por meio dos vasos sanguíneos. Ela o excita e prepara-o para a ação. Mas, de outras formas, a adrenalina não permanece simplesmente em seu corpo. Ela é lançada ao ar e afeta a atmosfera, embora transformada. Qualquer de suas emoções libera hormônios, mas elas também o deixam da mesma forma que sua respiração. Podemos então dizer que você libera substâncias químicas no ar que, por sua vez, o afetam.
As tempestades físicas, portanto, são causadas por essas interações. Estou lhe dizendo mais uma vez que você forma sua própria realidade, e isso inclui o clima físico, que é resultado em massa de suas reações individuais. Tratarei mais especificamente deste ponto mais tarde. Uma nota acrescentada mais tarde, 7 o faz, no capítulo 18. Você está em existência física para aprender e compreender que sua energia, traduzida a sentimentos, pensamentos e emoções, cria toda a experiência. Não há exceções. Uma vez que você compreenda isto, terá apenas que aprender a examinar a natureza de suas crenças, pois elas automaticamente o farão sentir e pensar de certas formas. Suas emoções seguem suas crenças, e não o contrário. Gostaria que você reconhecesse suas próprias crenças em várias áreas. É preciso que compreenda que qualquer ideia que aceite como verdade é uma crença que você tem. Precisa, portanto, dar o próximo passo e dizer: não é necessariamente verdade, embora eu acredite nisso. Você aprenderá a desconsiderar todas as crenças que impliquem em limitações básicas. Pode fazer uma pausa. 23 horas e 40 minutos. Jane ficou surpresa ao saber que quase 50 minutos se haviam passado. Sua fala tornara-se cada vez mais vigorosa e significativa, e a sessão transformara-se em uma dessas ocasiões em que ela e Seth pareciam ser bem capazes de continuar pela metade da noite. Eu também recebera uma infusão de energia. Como eu também estava disposto a continuar, Jane mudou de ideia a respeito de terminar a sessão neste ponto. Recomeçamos da mesma forma às 23 horas e 56 minutos. Mais tarde, trataremos de algumas das razões de suas crenças. Mas neste ponto quero que você simplesmente as reconheça. Vou mencionar algumas crenças falsas limitadoras. Se você concordar com qualquer uma delas, reconheça que é uma área na qual deve trabalhar pessoalmente. 1. A vida é um vale de lágrimas. 2. O corpo é inferior, como um veículo da alma. Ele é automaticamente degradado, maculado. Você pode sentir que a carne é inerentemente má e pecadora, e seus apetites são errados. Os cristãos podem achar o corpo deplorável, pensando que a alma desce nele. Decida, significando automaticamente a mudança de uma condição mais elevada, do melhor para o pior. Os seguidores de religiões orientais, em geral, sentem que é seu dever também negar a carne, elevar-se acima dela, por assim dizer, para um estado onde nada é desejado. O vazio no taoísmo, por exemplo. Usando um vocabulário diferente, eles acreditam que a experiência terrena não é desejável em si. 3. Sou impotente diante das circunstâncias que não posso controlar. 4. Sou impotente porque minha personalidade e caráter foram formados na infância e estou à mercê de meu passado. 5. Sou impotente porque estou à mercê de eventos de vidas passadas, em outras encarnações, sobre as quais não tenho controle agora. Devo ser punido, e estou punindo a mim mesmo por maldades feitas a outros em vidas passadas. Devo aceitar os aspectos negativos de minha vida por causa de meu karma. No hinduísmo e no budismo, o karma é considerado como a soma moral total dos atos de uma pessoa em qualquer vida, determinando assim a sorte ou o destino dela na vida seguinte. Seth vê as vidas reencarnatórias como existindo ao mesmo tempo. Há, portanto, um constante dar e tomar entre elas. Uma vida futura, então, pode afetar uma passada. Por isso, o karma, como é geralmente considerado, não se aplica. 6. Eu tenho a verdade e ninguém mais. Ou, meu grupo tem a verdade e nenhum outro grupo a tem. 7.
Ficarei mais frágil, mais doente e perderei meus poderes ao envelhecer. 8. Minha existência depende de minha experiência na carne. Quando meu corpo morre, minha consciência morre com ele. Ora, essa foi uma lista um tanto generalizada de falsas crenças. Agora, eis uma lista mais específica de crenças mais íntimas, sendo que você poderá ter qualquer uma delas a respeito de si mesmo. 1. Sou doente e sempre o fui. 2. Há algo errado a respeito de dinheiro. As pessoas que o têm são gananciosas, menos espirituais do que as que são pobres. Elas são mais infelizes e são snobs. 3. Não sou criativo, não tenho imaginação. Próxima, nunca posso fazer o que desejo. Próxima, as pessoas não gostam de mim. Próxima, sou gordo. Essa seria número 6 e 7, sempre tive má sorte. 00:15. Muita gente tem essas crenças. As pessoas que acreditam nelas irão experienciá-las. Os dados físicos sempre parecerão reforçar as crenças, mas foram as crenças que formaram a realidade. Vamos tentar derrubar esses conceitos limitadores? Primeiro, você precisa entender que ninguém pode mudar suas crenças para você, nem podem elas ser impostas a você de fora. Você pode verdadeiramente mudá-las por si mesmo, entretanto, com conhecimento e diligência. Olhe ao seu redor. Todo o seu ambiente físico é a materialização de suas crenças. Seu sentido de alegria, de tristeza, de saúde ou doença, tudo isso é causado por suas crenças. Se você acredita que uma certa situação deve torná-lo infeliz, é isso que ela fará. A infelicidade, então, reforçará a condição. Dentro de você está a habilidade de mudar suas ideias sobre a realidade e sobre você mesmo, de criar uma experiência pessoal de vida que seja satisfatória para você e para os outros. Gostaria que você escrevesse suas crenças sobre si mesmo, tomando consciência delas. Mais tarde poderá usar esta lista de uma forma que nem suspeita no momento. Pausa ou fim da sessão. O que você preferir. Bem, acho melhor terminá-la. Término, à 00:25. Nós dois nos sentíamos muito melhor agora do que antes do início da sessão.